Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 27 de maio de 2023, está terminando o mês de maio. A chuva está caindo. Vamos pedir a Deus que derrame as bênçãos, a chuva, ser inundados por essas bênçãos, fortificados na nossa fé. Abrir o nosso coração para que Ele santifique e para que A internet hoje está muito ruim, viu? Cada chuva, mas vamos pedir a Deus que dê para continuar, para a gente beber desta água que Deus tem para dar para nós. Nada? Vamos ver se dá para continuar, né? Porque está difícil, né? A internet hoje está muito complicada. É tecnologia. Por isso que eu digo para as pessoas, não se apeguem à tecnologia. O homem, o ser humano, sempre tem a primazia. Vamos ver. Toda hora está caindo, estou tentando transmitir, tentando passar a palavra de Deus neste dia, e está muito complicado. Mas vamos em frente. Como disse, hoje é dia 27 de maio de 2023, é a 7ª semana da Páscoa. Muitas pessoas já esqueceram que estamos na Páscoa, né? Tem gente que nem lembra mais. Pois é, 7ª semana da Páscoa. A primeira leitura de hoje, este sábado, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de 16 a 20, de 30 a 31. O salmo de hoje é o Salmo 10. Salmo 10. O Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo hoje foi escrito por São João, capítulo 21, versículos 20 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se inclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia. E lhe perguntou: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Que te importas? Este discípulo é que dá testemunho dessas coisas e que escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrito todas, penso que não caberia ao mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, traz o teu encanto, enche a minha vida. Quero ser fiel a Deus e cumprir a minha missão. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Os discípulos de Jesus Cristo morreram quase todos martirizados, assassinados. Uns foram degolados, outros foram crucificados, a exemplo do próprio Pedro, de cabeça para baixo. Isso aqui que ele estava perguntando é porque Jesus tinha dito para Pedro que ele, quando ficasse velho, alguém amarraria suas mãos e levava para onde ele não queria ir, significando de que morte ele iria morrer. Então ele perguntou a Jesus o que deveria acontecer com João, São João Evangelista. E Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Mas até que eu venha, que ele morra de morte natural. Então, todas as vezes que acontece de alguém morrer, Jesus chamou, Jesus veio até ele, para que ele vá contemplar a face de Deus. Então, Jesus disse, correu o boato que ele não morreria, mas Jesus disse apenas que ele ficaria até que Jesus viesse. Veja o que diz a carta aos Hebreus, do capítulo 9, versículo 27. É preciso que o homem nasça e morra uma só vez, e em seguida vem o juízo. Ou seja, aquela hora que Jesus vem e que conclui o ciclo da vida aqui na terra, Jesus vem para levar. Jesus disse, eu vou à casa do Pai, preparar um lugar, e quando tiver preparado, voltarei, para que onde eu estiver, o meu servo deve estar. Não se preocupe, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso compreender. Por isso, disse, peçamos a luz do Espírito Santo, que seja derramado sobre nós. Tem chovido muito aqui no estado de Sergipe, na capital Aracaju. Amanhã é dia de Pentecostes. Então vamos pedir a Deus que derrame sobre nós a força, a graça, ou seja, a presença, a luz, esta água viva, que lava e purifica e santifica, que nos dá coragem, que aguça a nossa fé, que faz produzir na oração e nas ações. Peçamos ao Senhor. São João diz no Evangelho de hoje, se fosse escrever tudo que Jesus fez, o mundo não caberia de livros. Então, meu irmão, minha irmã, muitas coisas, às vezes as pessoas perguntam para os cristãos, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Na tradição da igreja. Pois a igreja una Santa Católica Apostólica Romana é a mãe da família cristã. Nela está a fonte da fé. Porque nasceu com Jesus, pedra principal, ele orientou os apóstolos para que continuasse sua missão aqui na terra, derramou o Espírito Santo em Pentecostes, no dia os 8 dias após a sua ressurreição, ele apareceu para eles, já soprou sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados está perdoado, a quem não perdoar não está perdoado. Então Jesus, na plenitude agora, em Pentecostes, derrama o Espírito Santo. Para quê? Para que cada um possa continuar esta missão. Para que cada um possa não sentir aquele pavor, mas viver como cristão. Viver como cristão não é dizer sou cristão. Viver como cristão é testemunhar isso que Jesus nos chama a fazer. A anunciar o Evangelho. E para isso é preciso ter o Espírito Santo de Deus. Porque se não tiver o Espírito Santo, não compreende o que é a igreja. Essa igreja, como disse, pedra fundamental Jesus Cristo, que orientou os apóstolos, que ensinou para os apóstolos, que derramou o Espírito Santo sobre eles, para que eles pudessem continuar a missão. E que chega até nós, pela imposição de mãos, pois os discípulos continuam. Jesus diz, eu estarei com vocês até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Porque muitas pessoas não compreendendo, acham que, não, foi só aqueles discípulos, agora cada um segue segundo o seu caminho, segundo o seu entendimento. Não é assim. Isso é um entendimento distorcido, errado,
não é, que as pessoas, seguindo doutrinas ou ideologias dos seres humanos, por não acreditar em Jesus, fundam suas igrejas, ou suas ideias, suas filosofias, suas ideologias. Está cheio de ideologia hoje, ou seja, as ideias dos homens que impregnam a humanidade, e eles seguem essas ideologias e deixam de seguir os ensinamentos de Jesus, a presença de Deus, de seguir a Jesus. Porque Jesus não é uma ideia, Jesus é Deus. Jesus é um ser humano, mas é Deus. Então nós devemos seguir a Ele. Tem gente que diz, eu sigo a Bíblia. Como seguir a Bíblia? Nós seguimos Jesus. O que está escrito na Bíblia é a palavra escrita. Porque São João diz hoje, se fosse para escrever tudo o que Jesus fez, o mundo não caberia de livros. Está vendo? Então nós católicos seguimos, anunciamos, testemunhamos a presença de Jesus. Quando anunciamos o Evangelho, estamos anunciando a sua presença, porque ele diz, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Eu estou aí com eles. Eu estou, não é estarei não, viu, no futuro. Muitas vezes as pregações, as reflexões dizem eu estarei. Não, não é estarei. Estarei com vocês todos os dias, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, e versículo 20, 16 e seguintes, até o versículo 20, até concluir o capítulo. Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Mas quando ele fala em relação à presença dele, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Então as pessoas não acreditando nisso, seguem ideologia humana, aí distorcem tudo, aí pode tudo. O mais comum hoje é uma tal de todos e todas e todes. Hoje eu estive na Câmara de Vereadores e a saudação era isso. Eu quero saber o que é que significa todes. Porque eu sei todos. Todos já envolveu todo mundo. Mas para arredondar, para ser redundantes, todos e todas. Não existe isso. A nossa linguagem portuguesa e mesmo o latim não tem isso. Tem uma linguagem reta. Hoje essas ideologias querem dar sentido ao que não tem sentido. Querem dar coro ao que não tem lógica. Nós devemos dar coro, ou seja, estar presente redundando, na presença de Jesus. Está presente, está em ação, está em concordância, porque se desconcordar de Jesus, tu desconcorda da vida, para de respirar e termina tudo. Mas aquele que concorda com ele, vive com ele, porque ele é quem é a vida. Caminho, verdade e vida. Caminho a ser seguido, verdade a ser testemunhada e vida eterna. Busquemos a ele, entreguemos-nos a ele, peçamos a luz do Espírito Santo, para com ele vivermos na alegria que todo ser humano precisa. A sede do ser humano é de Deus. Tem gente que quer dinheiro, procura dinheiro, procura poder, procura prazer, procura alegria, procura realizações. Mas tudo isso só será possível em Jesus. Sem ele, tudo passa. Sem ele, a alegria é um momento. Daqui a pouco vem uma dor, vem um desentendimento, uma frustração. Cadê a alegria? Mas com Jesus não. Com Jesus a alegria é permanente. Eu digo isso para que vocês participem da minha alegria e a vossa alegria seja completa. Pai, que eles permaneçam em mim, para que eles participem da minha alegria e possam viver a felicidade completa. Isso é o que Jesus nos pede. Viver unidos a Deus e uns aos outros, pela palavra e pelo Espírito Santo. Bendigamos o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, porque nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com Cristo ressuscitado e com Maria, a mais feliz de todas as mulheres, Mãe de Deus e nossa mãe. Um abraço.